Boa noite, inspetores. Vamos a mais uma aula sobre a parte específica do concurso público de Osasco, tá? Hoje, dia 15/7, são os itens 7, 8 e 9, tá? 7, educação básica, valorização das diferenças individuais, de gênero, éticas, socioculturais e o combate à desigualdade. Então, assim, a escola, inspetores, é um lugar que vai atender a educação básica, seja infantil, seja fundamental ou seja médio. No caso da prefeitura, das prefeituras, né, dos municípios, eles atendem o infantil, que é creche e pré-escola, e atendem o ano inicial, os anos iniciais, que é de 1º ao 5º ano. Fora isso, atendem também a modalidade da EJA, tá? O restante fica a cargo do Estado. Então, precisa ter um cuidado, todos da escola, e os inspetores vão estar na linha de frente, digamos assim, porque vão atender as crianças, né? Então, precisa ter um respeito, tá? Não colocar apelidos nas crianças, chamar as crianças pelo nome, ok? Conhecer as crianças, não deixar com que aconteça, né, agressões físicas, verbais, enfim, nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, eles precisam ter a consciência que todos são diferentes, né? Existem as diferenças, nós não somos iguais, tanto fisicamente quanto de opinião, mas temos que respeitar as opiniões de todos, né? Existem essas diferenças individuais, tudo bem? Questão de gênero, embora tenha gênero feminino, gênero masculino, etc., o que acontece? Nós também temos que respeitar, tá? Meninos, meninas, enfim. E respeitar as origens, as etnias, tá? Seja a origem branca, negra, vermelha, não importa, asiática, enfim, temos que respeitar os alunos de dentro do Brasil, né? Alunos que fazem parte da região Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, que estão estudando aqui na região Sudeste, por exemplo, né? Eles têm culturas diferentes, eles têm linguagem, né? A fala um pouco diferenciada, deve ser respeitado. Também os alunos que vêm de outros países para São Paulo, venezuelanos, nigerianos, enfim, tem vários casos, né? Enfim, nós temos que respeitar, ok? E assim por diante. E na escola, nosso dever é combater qualquer tipo de desigualdade, tá? Seja ela qual for, ok? Item 8. Avaliação e reconstrução das práticas em seu trabalho como inspetor de alunos. Então, assim, apesar de vocês não serem professores, mas no concurso de vocês, às vezes, pode ser perguntado, tá? Vocês não são professores, educadores de sala de aula, mas fora da sala de aula, tá? Mas para vocês saberem, porque está no conteúdo de vocês. A avaliação não pode ser uma prova, é um conjunto, é um processo, tudo bem? Então, palavras positivas a respeito da avaliação: diagnóstica, mediadora, formativa, somativa, processual. São palavras-chave que dizem respeito a uma boa avaliação. O que não pode ser, não pode, uma avaliação que seja seletiva, classificatória. Não pode, são palavras negativas. E as de cima são palavras positivas. 9. A mediação dos educadores ou inspetores, né? Porque aqui está sendo considerado o inspetor como um educador também, na promoção da autonomia dos educandos, do reconhecimento do respeito entre eles, prevenindo indisciplina e bullying, com diálogo, coerência e exigência. Então, inspetores, não é através de castigos, porque nem pode, ou punições, porque não pode na lei nada disso, que vocês vão conseguir os alunos ter disciplina, né? Fora da sala de aula, no pátio, na entrada, na saída, como prevenir o bullying. Então,
os inspetores têm também essa obrigação do diálogo, né? Conversando com os alunos a respeito do bullying, que se torna um crime, tá? Então, é grave, isso está na LDB, né? Prevenir o bullying, conscientizar as pessoas contra o bullying, que não pode, tá? Então, o bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, podem ser agressões verbais ou agressões físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem da palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, a gente utiliza a palavra em inglês mesmo, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Então, não podemos aceitar nenhum tipo de bullying, principalmente dentro das escolas. Nem tudo é bullying, tá? Nem tudo é bullying. Discussões ou brigas pontuais não são bullying, tá? Tudo precisa ser averiguado. O bullying não é um fenômeno recente, o bullying sempre existiu, só que hoje está mais em alta. Antigamente colocavam um apelido na pessoa, a pessoa chorava, mas não era considerado bullying, nem, né, não davam tanta importância. Passou a dar importância devido a tantas mortes que aconteceram, de suicídios ou de homicídios dentro da escola, tá? O que leva o autor do bullying a praticá-lo? Querer ser mais popular, sentir-se poderoso, obter uma boa imagem de si mesmo. Então, os agressores, os que cometem o bullying, né, praticam o bullying, é nesse sentido que eles praticam, ser mais popular, ser mais poderoso. Como identificar o alvo do bullying, ou seja, a vítima? O alvo costuma ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima, retraído tanto na escola quanto em casa. Então, quando vocês, inspetores, verificarem uma criança muito quietinha, muito isolada, vão verificar, tá? Consequências para o aluno que é alvo. Então, o aluno que é alvo de bullying tem várias consequências. O aluno sofre bullying principalmente quando não pede ajuda, enfrenta medo e vergonha de ir à escola. Então, às vezes você não percebe, mas aquele aluno está sendo agredido, né? Pode querer abandonar os estudos, não se achar bom para integrar o grupo, apresentar baixo rendimento. Então, a vítima, isso quando não acontece, ela se mata por conta disso ou mata as pessoas que estão fazendo isso com ela. Então, tem que tomar muito cuidado. Também são considerados espectadores os que atuam como plateia ativa ou como torcida. Então, não cometem, mas estão lá dando a força, né? Botando fogo. Reforçando a agressão, rindo ou dizendo palavras de incentivo. Também tem que ser cortado o mal pela raiz. Bullying com agressão física e o bullying com agressão moral. Ambas as agressões são graves e causam danos ao alvo do bullying. Então, não importa se é uma agressão física ou verbal, moral, tudo é bullying, tá? Pode não ser uma agressão física, mas às vezes muitas palavras são piores do que um tapa, tá bom? O que fazer para evitar o bullying? Então, tem uma Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, chamada ABRAPIA, que trabalha com isso, formando os funcionários, dando dicas aos funcionários das escolas para que eles para evitar esse tipo de coisa. Então, uma das coisas podem ser conversar com os alunos, escutar atentamente reclamações ou sugestões, estimular os alunos a informar os casos, reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema, criar com os alunos regras de disciplina para a classe em coerência com o regimento escolar, estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos, interferir diretamente nos grupos o quanto antes para quebrar a dinâmica do bullying. O papel do professor, ou no caso do inspetor, em conflitos fora da sala de aula. O professor é um exemplo fundamental de pessoa que não resolve conflitos com a violência. O professor tem que ser um exemplo. O inspetor, que é considerado um educador, também tem que ser um exemplo, tá? O professor, no caso o inspetor, também é alvo de bullying? Conceitualmente não, pois para ser considerado bullying é necessário que a violência ocorra entre pares, como colegas de classe ou de trabalho.
Como agir com os alunos envolvidos em um caso de bullying? O foco deve se voltar para a recuperação de valores essenciais, como respeito pelo que o alvo sentiu ao sofrer a violência. Ou seja, conscientizar as pessoas que cometem isso. Bullying contra os alunos com deficiência acontece. Conversar abertamente sobre a deficiência é uma ação que deve ser cotidiana na escola. O bullying contra esse público costuma ser estimulado pela falta de conhecimento sobre as deficiências, sejam elas físicas, intelectuais, em boa parte pelo preconceito trazido de casa. Então, conscientizar as pessoas dos alunos com deficiência. Bullying na educação infantil. Se houver a intenção de ferir ou humilhar o colega, repetidas vezes caracteriza-se como bullying. Mesmo sendo na educação infantil, tem que evitar. Como deve ser uma conversa com os pais dos alunos envolvidos no bullying? É preciso mediar a conversa e evitar o tom de acusação de ambos os lados. Quais são as especificidades para lidar com o bullying na educação infantil? Evitar o bullying, é preciso que a escola valide os princípios do respeito desde cedo. Então, já cortar desde a educação infantil. O que fazer em casos extremos de bullying? A primeira ação deve ser mostrar aos envolvidos que a escola não tolera determinado tipo de conduta e o porquê. Bullying virtual ou cyberbullying, né? Está acontecendo muito. É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, como mensagens difamatórias ou ameaçadoras, circulando por e-mails, sites, blogs, diários virtuais, redes sociais e celulares. Como lidar com cyberbullying? Trabalhar com a ideia de que nem sempre se consegue apagar aquilo que foi para a rede da turma. A noção de como as piadas ou as provocações não são inofensivas. O que acham de brincadeira pode destruir a vida do outro. E também responsabilidade da escola abrir espaço para discutir o fenômeno. Ou seja, sempre estar conscientizando os alunos e a todos envolvidos sobre o bullying, que é um crime. Ok? Então, esses três aqui fazem parte, 7, 8 e 9, fazem parte do dia 15/7. Até a próxima aula.